Você já sentiu um arrepio inexplicável? Um instante em que algo pareceu tocar não apenas o seu corpo, mas a sua alma? Talvez durante uma oração, ao ouvir uma música que mexeu profundamente com você, ou até mesmo no silêncio de um momento comum. Arrepios. Para muitos, apenas uma reação do corpo. Mas para aqueles que caminham na fé, isso pode ser algo muito maior. Um sinal de Deus. Hoje, você vai descobrir como discernir se esses arrepios são apenas emoções passageiras ou mensagens do céu. Este vídeo não é apenas para curiosos, mas para aqueles que sentem que Deus está tentando falar com eles de forma única e especial. Então, fique comigo, porque o que vem a seguir pode transformar completamente a forma como você percebe a presença de Deus em sua vida. Antes de irmos mais fundo, precisamos entender uma coisa. Arrepios não são apenas uma resposta física ao frio ou ao medo. Quando falamos de fé, eles podem ser algo muito mais profundo. Na Bíblia, vemos que Deus muitas vezes escolhe sinais simples, mas poderosos para falar conosco. Elias ouviu a voz de Deus em um sussurro suave. Jacó viu anjos em um sonho. E talvez hoje você esteja percebendo sinais através de algo tão sutil quanto um arrepio. Mas o que isso significa? Será que todo arrepio é uma mensagem divina? Não necessariamente. Pode ser uma reação emocional, como quando você escuta uma música que mexe com o coração, ou até uma resposta do ambiente, como sentir a energia de um lugar ou de pessoas ao seu redor. O segredo está no discernimento. É preciso aprender a identificar o que vem de Deus e o que é apenas parte da nossa humanidade. E é isso que você vai descobrir agora. Prepare-se para mergulhar em algo que pode abrir seus olhos espirituais como nunca antes. Agora que sabemos que arrepios podem ter várias origens, como discernir se eles são de fato mensagens divinas? A Bíblia nos ensina que Deus fala de maneiras misteriosas, muitas vezes através de pequenas pistas que Ele nos dá ao longo da jornada. Mas como podemos distinguir se aquele arrepio é um sinal de Deus ou uma simples reação do nosso corpo? Primeiro, observe os sentimentos que acompanham o arrepio. Quando é uma mensagem divina, há uma sensação de paz e clareza. Você se sente reconectado com algo maior. A mesma sensação de proteção que sentimos quando sabemos que estamos em plena vontade de Deus. Lembre-se de Moisés, que viu a sarça ardente. Ele não foi atingido pelo medo ou confusão. Ao contrário, ele foi atraído para aquele sinal de Deus, sentindo uma convocação divina, e então foi instruído a tirar suas sandálias, pois estava em terreno sagrado. O arrepio que você sente pode ser algo semelhante. Uma sensação de certeza de que Deus está falando com você. Uma confirmação espiritual de que está no caminho certo. Por outro lado, se o arrepio é acompanhado de desconforto, inquietação ou uma sensação de alerta, pode ser um sinal de que algo espiritual não está bem ao seu redor. O Espírito Santo nos dá discernimento e esses sinais podem nos proteger de situações ou influências negativas. Mas não se engane, nem todo arrepio é sinal de uma intervenção direta de Deus. Às vezes, são apenas nossas emoções reagindo ao momento presente, como quando algo nos toca profundamente ou nos causa surpresa. A chave está em ouvir e sentir a direção de Deus, buscando sempre a paz e a clareza que Ele promete aos seus filhos. Agora que sabemos que arrepios podem ter várias origens, como discernir se eles são de fato mensagens divinas? A Bíblia nos ensina que Deus fala de maneiras misteriosas, muitas vezes através de pequenas pistas que Ele nos dá ao longo da jornada. Mas como podemos distinguir se aquele arrepio é um sinal de Deus ou uma simples reação do nosso corpo? Primeiro, observe os sentimentos que acompanham o arrepio. Quando é uma mensagem divina, há uma sensação de paz e clareza. Você se sente reconectado com algo maior, a mesma sensação de proteção que sentimos
quando sabemos que estamos em plena vontade de Deus. Lembre-se de Moisés, que viu a sarça ardente. Ele não foi atingido pelo medo ou confusão. Ao contrário, ele foi atraído para aquele sinal de Deus, sentindo uma convocação divina, e então foi instruído a tirar suas sandálias, pois estava em terreno sagrado. O arrepio que você sente pode ser algo semelhante, uma sensação de certeza de que Deus está falando com você, uma confirmação espiritual de que está no caminho certo. Por outro lado, se o arrepio é acompanhado de desconforto, inquietação ou uma sensação de alerta, pode ser um sinal de que algo espiritual não está bem ao seu redor. O Espírito Santo nos dá discernimento, e esses sinais podem nos proteger de situações ou influências negativas. Mas não se engane, nem todo arrepio é sinal de uma intervenção direta de Deus. Às vezes, são apenas nossas emoções reagindo ao momento presente, como quando algo nos toca profundamente ou nos causa surpresa. A chave está em ouvir e sentir a direção de Deus, buscando sempre a paz e a clareza que Ele promete aos seus filhos. Agora que você já sabe como identificar os sinais e como reagir a eles, é hora de transformar esses arrepios e outros sinais espirituais em ferramentas poderosas para ouvir com mais clareza o que o divino está tentando te dizer. Eles não são apenas momentos passageiros ou coincidências. Cada sinal é uma chave para uma comunicação mais profunda com Deus. A primeira coisa que você precisa entender é que os sinais divinos não são aleatórios. Eles são guiados pelo amor de Deus e pela sua vontade de nos guiar. Cada arrepio, cada sensação, cada pensamento que surge em momentos de oração ou reflexão pode ser uma forma de direcionamento espiritual. O que precisamos aprender a fazer é abrir nossos corações e mentes para receber esses sinais com discernimento e ação, como refletir e interpretar os sinais. Quando você sentir um arrepio, não se apresse em julgá-lo ou ignorá-lo. Lembre-se de que Deus deseja que sejamos sensíveis ao seu espírito. Meditação e oração silenciosa são ferramentas incríveis para interpretar esses sinais. Quando sentir um arrepio, pare e faça a seguinte pergunta: Senhor, o que está por trás dessa sensação? Isso pode ser um aviso para que você se afaste de algo, ou pode ser uma confirmação de que está no caminho certo. Seja o que for, dedique um momento para conversar com Deus. Muitas vezes, os sinais vêm quando estamos mais abertos e sensíveis, como durante a oração ou quando estamos em um estado de contemplação espiritual. O tempo de silêncio cria o ambiente perfeito para esses sinais, permitindo que Deus fale ao nosso coração. Não há pressa. Aquietar o coração e as preocupações da mente ajuda a identificar o que Deus está tentando dizer. O papel da gratidão e confiança. Quando os sinais que você recebe são positivos, trazem paz, confirmação e clareza, cultive a gratidão. Agradeça a Deus pela confirmação de que está caminhando com Ele. Isso cria uma postura de confiança em sua jornada espiritual. Lembre-se do Salmo 23:4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Quando sentir a presença de Deus através de um arrepio, tome isso como um lembrete de que Ele está ao seu lado, guiando e protegendo. Porém, se os sinais forem de alerta, como um arrepio acompanhado de desconforto ou angústia, a ação também é essencial. Deus está nos dando discernimento para agir. Quando você sente esse desconforto, procure oração de proteção. Deus é nosso refúgio e fortaleza, Salmo 46:1. E em momentos de dificuldade espiritual ou emocional, buscar refúgio nele é essencial para nossa segurança espiritual. Manter o foco no propósito maior. Cada arrepio ou sensação que você experimenta deve ser considerado como parte de um propósito maior que Deus tem para a sua vida. Às vezes, os sinais podem não fazer sentido imediatamente.
Mas, com o tempo, você começará a ver padrões e conexões em sua jornada espiritual. Eles te ajudam a crescer e a entender a vontade de Deus para você. À medida que você vai afinando sua sensibilidade espiritual, perceberá que, com o tempo, os sinais se tornam mais claros e frequentes. Isso acontece porque Deus está formando em você uma conexão mais profunda com o seu espírito. A jornada espiritual não é apenas sobre entender os sinais, mas seguir e confiar neles. O caminho de crescimento espiritual é contínuo e cada sinal que você recebe é uma oportunidade de se aproximar mais de Deus. Por isso, use os arrepios e outros sinais como ferramentas para fortalecer sua fé e para aprofundar sua conexão com o Espírito Santo. Agradeça pelos sinais recebidos, confie neles e siga com coragem, sabendo que Deus está sempre ao seu lado, guiando você em cada passo. Agora que você já sabe como usar os sinais como guias espirituais, a pergunta é: como refinar sua conexão espiritual para perceber ainda mais esses sinais divinos? Imagine sua espiritualidade como um músculo. Quanto mais você a exercita, mais forte e afinada ela se torna. Se você deseja perceber mais sinais, é essencial cultivar práticas diárias que afinem sua capacidade de ouvir a voz de Deus e de discernir sua presença no seu dia a dia. O poder da oração. Conversa íntima com Deus. A primeira prática que você pode adotar para fortalecer sua conexão espiritual é a oração. Não precisa ser uma oração longa ou cheia de palavras difíceis. O que importa é a sinceridade do seu coração. Quando você dedica um tempo para conversar com Deus, você abre espaço para Ele falar diretamente com você. Pense na oração como um momento de intimidade, um espaço onde você pode se abrir, entregar suas preocupações e pedir por clareza. E lembre-se, a oração não é um monólogo, mas um diálogo. Deus deseja falar com você. A cada oração sincera, você cria uma sintonia mais fina com o Espírito Santo, e isso aumenta sua percepção dos sinais divinos. A meditação. Silêncio para ouvir a voz de Deus. Além da oração, a meditação é uma prática poderosa para afinar sua espiritualidade. Enquanto a oração é um momento de fala e pedido, a meditação é um momento de silêncio e escuta. Imagine sua mente como um rádio, sintonizado em várias frequências. Quando você medita, está ajustando o rádio para ouvir com clareza a voz de Deus. Sente-se em um lugar calmo, feche os olhos e se concentre na sua respiração. Durante esse tempo de silêncio, permita que os pensamentos venham e se vão sem apego. A meditação cria um espaço onde você pode perceber sutilezas espirituais, como arrepios, paz ou uma sensação de direção que você pode ter perdido no turbilhão do dia a dia. Leitura de textos sagrados, alimentando o espírito com a palavra de Deus. Outro caminho para fortalecer sua sensibilidade espiritual é por meio da leitura de textos sagrados. Quando você lê a Bíblia ou outros escritos inspiradores, alimenta seu espírito com a palavra de Deus. E isso abre seus olhos para os sinais que Ele está tentando mostrar. A Bíblia é um manual de vida e contém respostas para muitos dos nossos questionamentos. Quanto mais você se dedica a ler e meditar sobre ela, mais você se alinha com a vontade de Deus. Escolha um versículo que ressoe em seu coração e medite sobre ele ao longo do dia. Você ficará surpreso com a clareza que ele traz, em meio aos desafios e sinais que você começa a perceber. O jejum, criando espaço para o divino. Muitas vezes, quando falamos sobre jejum, pensamos apenas na abstinência de alimentos, mas o jejum pode ser algo muito mais profundo. O jejum é, em essência, fazer espaço em sua vida para o espiritual. Pode ser um jejum de redes sociais, de pensamentos negativos ou até de preocupações. A ideia é enfraquecer o mundo externo para que você possa se concentrar mais no divino. Quando você pratica o jejum, você está dizendo: Senhor, acima de tudo, quero te ouvir.
Esse espaço que você cria, longe das distrações, aumenta a clareza com que você percebe os sinais espirituais. A prática do diálogo diário com Deus. Ao fortalecer sua espiritualidade, um dos hábitos mais poderosos que você pode adotar é manter um diário espiritual. Anote seus pensamentos, os sinais que você percebe e as experiências que você vive ao longo do dia. Anotar suas percepções ajuda você a perceber padrões e tendências espirituais que, à primeira vista, podem parecer desconectados. Ao longo do tempo, você começará a perceber a maneira única como Deus se comunica com você, tornando mais fácil discernir os sinais. Em uma situação de oração, meditação ou reflexão, quando sentir um arrepio ou uma sensação de paz repentina, anote. Pergunte a si mesmo: o que Deus quer me ensinar com isso? Com o tempo, você verá um padrão de como Ele se comunica com você e sua sensibilidade espiritual se aprofundará. A atenção aos pequenos sinais. Não subestime os pequenos sinais em sua vida. Arrepios, sensações de paz inexplicável, um sentimento de que algo está certo ou errado. Todos esses sinais são formas de Deus se comunicar com você. À medida que você se dedica mais à oração, meditação, leitura e até ao jejum, esses pequenos sinais se tornarão mais evidentes e frequentes. A chave para perceber mais sinais é estar atento e disposto a agir quando sentir a presença de Deus em sua vida. Ele está sempre falando, mas é preciso estar sensível para escutá-lo. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais Ele se revela a você. Seu coração e mente se abrem para perceber e agir de acordo com a sua vontade. Quanto mais você dedica tempo para fortalecer sua espiritualidade e se conectar com Deus, mais claro se torna o caminho que Ele tem preparado para você. Este é o momento de ir além da superfície e explorar o quanto você pode crescer em sua jornada espiritual. Não é um esforço em vão. Quanto mais você refina sua sensibilidade espiritual, mais Ele se revela a você, através de sinais que te guiarão em sua jornada. Agora que você já aprendeu a perceber os sinais, a questão que muitos se perguntam é: qual é o verdadeiro significado desses sinais? O que eles realmente querem nos dizer? A resposta é simples, mas ao mesmo tempo profunda. Eles são mensagens divinas, toques do Espírito Santo para nos guiar, proteger e lembrar que estamos sempre acompanhados por um Deus amoroso. Sinais. Como comunicação divina, imagine por um momento que você está caminhando pela vida e, de repente, sente um arrepio ou uma paz inexplicável. Não é por acaso. Esses sinais não são simples coincidências, mas sim formas de Deus falar com você. Ele usa essas manifestações espirituais para nos alertar, nos confirmar quando estamos no caminho certo, ou até mesmo nos proteger de perigos que não podemos ver. A cada sinal, Deus nos lembra que Ele está conosco, que não estamos sozinhos e que Ele está guiando cada passo de nossa jornada. São pequenas notas de uma conversa íntima com o Criador, que deseja nos conduzir em todos os aspectos da vida. Não subestime esses momentos. Eles podem ser a resposta para suas orações, a direção que você precisa ou até mesmo um lembrete de que a paz divina está ao seu alcance, mesmo em tempos de turbulência. A transformação espiritual através dos sinais. Agora, pense por um momento em como esses sinais podem transformar sua vida. Quando você começa a perceber e agir conforme eles, sua relação com Deus se aprofunda. Você deixa de ser uma pessoa que apenas ora e espera e passa a ser alguém que ouve e responde aos chamados divinos. Isso não é algo que acontece da noite para o dia, mas à medida que você se torna mais atento e sensível, sua conexão com Deus se fortalece. Esses sinais têm o poder de guiar suas decisões, seja sobre relacionamentos, trabalho ou mesmo sobre sua jornada de fé.
Você começa a tomar decisões mais alinhadas com a vontade de Deus, porque aprendeu a interpretar as mensagens que Ele te dá. Além disso, você passa a viver com mais confiança, sabendo que Deus não está distante, mas está constantemente comunicando-se com você, mesmo nas coisas mais simples. Cada arrepio, cada sensação de paz ou inquietação se torna uma mensagem clara que Deus está usando para fazer você caminhar com mais propósito e fé, abraçando os sinais como parte do seu crescimento. O que torna esses sinais tão poderosos é que eles são parte do seu crescimento espiritual. Eles não são algo para ser temido ou ignorado, mas uma ferramenta para aprofundar seu relacionamento com Deus. À medida que você se entrega ao processo, mais claro se torna o caminho que Deus tem para você. E você começa a entender a verdadeira importância de estar alinhado com sua vontade. Esses sinais são a mão de Deus em sua vida, mostrando-lhe o que é bom e verdadeiro. Quando você aceita esses sinais e os abraça como uma forma de orientação divina, começa a viver com mais propósito e clareza. Eles não são apenas para momentos de dúvida ou dificuldade, mas também para confirmar quando você está indo na direção certa. Eles são presentes de Deus, revelando seu plano para você. Agora, você tem as ferramentas para perceber os sinais e entender o que eles realmente significam. E o mais importante, você tem o poder de transformar sua vida a partir desses momentos. Deus está falando com você, está te guiando. Quando você aprende a ouvir e a responder a esses sinais, você se torna mais do que um seguidor. Você se torna alguém que caminha lado a lado com o Criador, com propósito, clareza e paz. Esses sinais podem ser pequenos, mas o impacto que eles têm em sua vida espiritual é imensurável. Não ignore mais esses momentos. Ao contrário, acolha-os com gratidão e esteja pronto para caminhar com mais sabedoria e confiança em sua presença. Sua vida espiritual nunca mais será a mesma. Eu espero que você tenha se sentido tocado por essa mensagem e que agora possa enxergar os sinais divinos com novos olhos. Lembre-se, Deus está sempre ao seu lado, guiando cada passo da sua jornada, e os sinais são uma prova disso. Se você sentiu que esse conteúdo fez diferença para você, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Isso nos ajuda a continuar trazendo mais vídeos como esse, cheios de sabedoria e luz para a sua vida espiritual. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, compartilhe este vídeo com eles. Juntos podemos fortalecer nossa fé e caminhar mais perto de Deus. Nos vemos no próximo vídeo, onde continuaremos a explorar e a descobrir mais sobre os caminhos de Deus para nós. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.